Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo no Salmo 27 e gostaria de trazer uma palavra de reflexão essa noite. Estamos diante da mesa, o pão está colocado, o vinho está colocado, está tudo consumado. Jesus Cristo já pagou o alto preço em nosso lugar. Se a gente compreender a dimensão da graça de Deus, o poder da sua palavra, não há o que temer, não há o que tirar a gente do nosso equilíbrio. Obrigado, irmão. Porque aquele que começou a obra, ele completou a obra na cruz. Agora a obra está sendo completada na nossa vida. Mas o nosso Deus, ele é um Deus de começo, meio e fim. Então, se ele começou algo na nossa vida, ele não começa com dúvidas ou fazendo planos B, C, como os economistas dizem, fazer um plano otimista, um pessimista e um equilibrado. Deus não tem isso. Quando ele começa um projeto, ele tem um único plano, está traçado. Ele sabe do começo o que é que vai acontecer, ele sabe no meio o que é que vai acontecer, e ele sabe no final o que vai acontecer. E o que é importante para nós que andamos com Deus entender, é que ele é especialista em cada etapa da nossa vida. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, agindo Deus, ele vai fazer, ele vai cumprir. Já dizia Jó: bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos serão frustrados. Amém? Quero liberar sobre a sua vida que os planos do Senhor não se frustrarão na sua vida. Amém? Vamos ler Salmo 27 e falar um pouco sobre esse salmo. Salmo 27, um salmo de Davi. Tudo indica que Davi está no momento de fuga, fugindo de Saul enciumado, num estado de esquizofrenia mental. Vem Davi, que era seu amigo, seu inimigo, e Davi está num momento de grande dor e luta, e ele faz essa oração: ó Senhor, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos, meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, e em seu tabernáculo oferecerei sacrifício com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu tens sido o meu ajudador, não me desampare, não me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandone pai e mãe,
o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor, conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregue aos caprichos dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, essa certeza eu tenho: viverei até ver a bondade no Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém? Você consegue repetir o versículo 13 comigo para a gente começar? 1, 2, 3. Aleluia, glória a Deus. Davi, ele era um poeta, um escritor, um orador de primeira, um homem que expressava com muita transparência suas emoções ao Senhor. E Davi, ele nutria-se de uma fé em Deus tremenda. Perceba que quando Davi escreve Salmo 27, uma oração, um cântico, o que quer que nós entendamos aqui, Davi, ele tem convicção do que vai acontecer a seguir. Ele está diante de uma guerra instalada na vida dele. Dias atrás, ele era o preferido do rei, era proclamado em Jerusalém como um grande soldado, porque ele havia vencido Golias. Daqui um pouco tornou-se líder do exército de Saul, então ele era muito bem sucedido nas batalhas. Daqui um pouco Saul está com ciúme dele, está enraivecido com ele. Vem Davi, o inimigo, e começa a perseguir Davi. Davi, ele tem que sair da sua zona de conforto e ele tem que viver uma vida como fugitivo no deserto. Davi passa talvez uma década ou pouco mais de 10 anos nessa luta, nessa fuga de Saul. E é nesse momento que boas partes do Salmo de Davi são escritos. Cada um deles mais lindo do que o outro, que nos inspira diante dos dias que vivemos. Mas Davi, ele tem convicção, ele sabe quem Deus é, ele sabe quem seus inimigos são, ele sabe que nessa caminhada, o que vai acontecer com seus adversários. Perceba que no Salmo 27, Davi não vai pedir para Deus: Senhor, destrua meus adversários, destrua meus inimigos. Não, ele vai simplesmente falar: olha, os meus inimigos, quando eles se levantarem contra mim, eles que vão tropeçar e cair, eles que vão fugir. Então Davi é esse homem de fé. Agora, do que vale você e eu falar que andamos com Deus, se nós duvidamos na caminhada? Aí a Bíblia vai dizer que quem duvida é como a onda do mar, que vai e vem, que vai e vem. Não pense tal homem que obterá algo de Deus com essa postura. Então andar com Deus, viver em Cristo Jesus, compreender o que Jesus fez por nós na cruz, o preço que Ele pagou e venceu, deveria dar a nós uma convicção plena, que na caminhada com Ele, independente da chuva, independente dos ventos, independente das tormentas, independente das notícias más, Ele estará comigo e me levará em segurança. Andar com Deus e viver o Evangelho da Graça é ter certeza que viverei e verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Não é apenas sobre o que há de vir, sobre o porvir, sobre o futuro eterno,
mas é sobre entender que em Jesus eu tenho liberdade e autoridade para dizer: Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. É ter essa convicção diante de momentos que os seus olhos enxergam outra coisa, outra realidade. Mas é nessa hora que deve habitar em nós essa convicção de fé que estava sobre Davi. Nós não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pela fé no Filho de Deus. E aí Davi vai dizer: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? A pergunta é: quem é Deus para você? Como você se relaciona com Deus? Se nós, na nossa limitação de mente e conhecimento, pegarmos esse Deus grande e poderoso e colocarmos Ele dentro de uma caixinha que a gente entendeu que é aquilo que eu entendo de Deus, o seu Deus vai viver dentro da caixinha. Isso não significa que o Deus onipotente estará dentro da caixinha. Significa que aquela persona que entende que Deus é aquilo, ele vai ter Deus naquele ponto final. É como os religiosos que por vezes têm sua Bíblia na sala de jantar, aberta no Salmo 91. Chega a estar empoeirado. O Deus que aquela pessoa conhece é o Deus do Salmo 91, embora ele não conheça a profundidade do Salmo 91, mas ele vive naquilo ali. Mas Deus não cabe dentro das nossas caixinhas. Deus é onipotente, Criador dos céus, da terra e do mar. Tudo que há de bom e perfeito foi Ele que fez. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas, onipresente. Nesse culto aqui em Goiânia ele está presente. Num culto na Inglaterra agora ele está presente. Lá nos Estados Unidos ele está presente. Na China ele está presente. Na Índia ele está presente. Porque Ele é Deus. Ele é poderoso. E Ele está agindo no decorrer do tempo na sua multiforme graça. Isso significa que o Deus que eu sirvo, Ele é o grande eu sou, e ponto final. Moisés pergunta, quando Deus começa a falar com Moisés e dizer para Moisés a respeito do seu plano, aparentemente o tópico na cabeça de Moisés, de libertar Israel do Egito. Moisés, que é um hebreu de nascença, mas até seus 40 anos viveu no Egito, foi príncipe no Egito, era tido como o filho da filha de Faraó. Ele sabe que no Egito tem Deus para tudo quanto é coisa. E quando Moisés fala com Deus, ele pensa certamente: quando eu chegar lá e perguntar qual é o nome do Deus que te mandou vir aqui, quando o faraó me perguntar, o que eu vou dizer? Deus diz para Moisés: diga para ele, o grande eu sou te enviou. É interessante que na história você vai ver que em cada momento que Israel estava no deserto, Deus se revelava de acordo com a necessidade daquele povo. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová que pode todas as coisas. É o Yahvé está em movimento. Deus não pode ser finalizado em uma única palavra. Deus é muito poderoso para caber nas minhas pequenas histórias. Deus é o dono da vida, é o dono dos céus e da terra, e agindo grande eu sou, quem impedirá? Aí Davi conclui: Ele é minha luz, Ele é minha salvação, Ele é meu forte refúgio. Espera aí, se Ele é minha luz, eu tenho clareza por onde eu ando. Se Ele é minha salvação, não estou condenado, embora sobre Davi existia um decreto de morte.
Se Ele é meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, e destruir-me, Davi está querendo dizer devorar a minha carne, porque era isso que Saul e seu exército queria. Eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército inteiro acampe-se contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra, ainda assim eu estarei confiante. Entenda, irmãos, que a Bíblia, ela não pode ser um livro de fantasia para nós. A gente tem que acreditar no que está escrito, de Gênesis a Apocalipse, tem que acreditar em tudo ali. É como dizem alguns, se na Bíblia estivesse escrito que Jonas engoliu a baleia, a gente tinha que acreditar. Não é possível, mas tinha que acreditar. A gente precisa acreditar no que está escrito, porque senão o evangelho nosso vai ser relativizado. Senão o poder de Deus na nossa vida vai começar a passar pela nossa calculadora. O poder de Deus na nossa vida vai passar pela força do nosso braço. E o que eu entendo quando eu leio a Bíblia é que Deus usa a força dos meus braços para determinadas batalhas, mas tem batalha que na força do meu braço eu não vou. E é quando Ele entra em ação e deixa claro, eu sou o que sou Deus. E quando eu agir, eu faço, e se eu faço, eu completo, e ponto final. Davi entendia sobre Bíblia, ele entendia sobre a palavra de Deus. A respeito dos que temem a Deus, dos que buscam a Deus, a Bíblia vai dizer, olha, aquele que obedece o Senhor, aquele que anda nos mandamentos do Senhor, aquele que vive com Deus, aquele que relaciona com Deus, quando os seus inimigos vierem, por um caminho vêm, mas por 7 fugirão. Isso não pode ser uma frase de efeito, isso tem que ser uma palavra poderosa e profética na sua vida. Talvez hoje, você não está enfrentando o exército como estava enfrentando Davi. Talvez o seu nível de batalha é outro. Mas o que Davi quer dizer para nós em pleno século 21 é o seguinte: quando as suas adversidades levantarem contra você, quando os impossíveis se colocar diante do seu caminho, quando nas intempéries da vida você se vê sem saída, declare a palavra deste Deus poderoso, porque a morte de Jesus na cruz não foi em vão. Aquele que venceu o pecado, venceu as maldições, venceu a morte, Ele está vivo, e quem por Ele buscar encontrará descanso, segurança e salvação. Amém. Davi então vai dizer, eu permanecerei confiante. Eliseu, o profeta Eliseu, era profeta em Israel. Eliseu, o dom profético na vida de Eliseu, Deus revelava para ele, Glauber, o que o rei da Síria estava planejando. Aí o rei da Síria perdia todas as batalhas. Um dia, o rei da Síria fica nervoso, chama um dos seus chefes do exército, fala, olha, tem algum traidor entre nós, porque toda vez que nós vamos para a batalha, Israel vence, parece que ele sabe o que está acontecendo, vamos descobrir quem é o traidor. Um deles levanta e fala, não, rei, não é nenhum traidor, na verdade é Eliseu, o profeta que mora lá em Israel. Ele sabe até o que você pensa quando você está no seu quarto, rei. Aí o rei falou assim, então vamos atrás de Eliseu. Descobriram que ele estava em Dotã. Armaram uma grande tropa e cercaram a cidade. Cercaram a cidade porque naquele dia o rei da Síria queria
destruir Eliseu, o profeta de Deus. O servo de Eliseu amanhece o dia, vai na janela da casa dele. Quando ele olha, ele vê o exército inimigo cercando eles. Ele se desespera e diz: ah, meu Senhor, o que será de nós? Irmãos, essa palavra jamais deveria fazer parte do vocabulário de um homem e de uma mulher de Deus. Ah, meu Senhor, o que será de nós? Porque se você anda com Deus, se você leu a Bíblia alguma vez na sua vida, você tinha que concluir assim: o que será de mim? Em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. E não vai ser as adversidades da vida que vai mudar quem eu sou em Cristo Jesus, porque tudo posso naquele que me fortalece. Mas a gente entende que aquele homem faltava fé nele. Eliseu amanhece tranquilo e fala assim: não tenha medo, porque Eliseu também, ele sabe quem Deus é. Ele fala assim: não tenha medo, porque em maior quantidade são os que estão conosco dos que os que estão do outro lado. Eu quero liberar sobre a sua vida uma palavra. Se você anda com Deus, se você vive com Deus, eu quero te dizer com toda segurança: mais são os que estão com você dos que os que estão do outro lado. Amém? Eliseu vai e faz uma oração: Senhor, abra os olhos desse jovem, para que ele veja. Só essa oração. Ele tem o seu campo de visão aberto, e ele vê carruagens de fogo ao redor deles ali. E aquele jovem então passou a ter convicção: Deus está conosco. O final dessa história, você conhece. Eliseu morreu? Não. Eliseu foi destruído? Não. O desespero do seu servo: ah, Senhor, o que será de nós? Deu em alguma coisa? Em nada, porque frustrados e decepcionados ficarão aqueles que se levantam contra a igreja de Cristo Jesus. Por um caminho eles vêm, mas por 7 eles fugirão. Aleluia. Aí Davi, ele faz uma oração agora. Até agora, ele está só declarando a palavra, ele está só falando, ele está exaltando a Deus, ele já está decretando a derrota dos inimigos adversários dele. Isso aqui é um exemplo para nós, é isso que nós temos que fazer. Agora ele fala: uma coisa eu peço, Senhor, agora chegou a hora de pedir. Uma coisa eu peço e vou buscar, vou procurar, que eu possa viver na tua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a tua bondade e buscar a orientação no teu templo. Irmãos, pedir é legítimo. Isso faz parte da nossa vida de fé. Jesus, ele disse: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscar, buscar e encontrará. Bater, bater e abrir-se-vos-á a porta. Porque todo que pede, recebe. Todo que busca e todo que bate a porta, ela vai ser aberta. Então Jesus, ele ensinou sobre a persistência, sobre clamar, sobre buscar. Mas existem orações que você faz agora e Deus responde. Você ora agora, puf. Orei 11 da manhã, 11h10, o milagre chegou. Tem oração que você faz que demora um dia. Mas tem alguns acessos, algumas travessias, alguns momentos na vida que você tem que pedir e procurar. Eu pedi algo para Deus, agora eu vou começar a procurar ação. Vou começar a buscar com intensidade. São níveis de súplica. Tem hora que você ora, irmão, acontece de imediato. Mas tem hora que você precisa pelejar. Tem hora que você precisa guerrear. Quando eu devo parar de orar? Quando Deus responde.
Se Deus respondeu sim, não, espera, está tudo certo. Eu paro, espero. Mas Deus não fala, estou orando, estou buscando. Até Deus manifestar, Deus vai falar, Deus vai agir, Deus vai fazer algo. O problema é que no tumulto da vida, na agenda cheia, muita coisa por fazer, a gente vai cansando na espera. Você já ficou em fila de alguma situação, aí você vai vendo aquele tanto de gente, o atendente não resolve nada, você fala assim, não, cansei, vou embora. Quem já passou aqui? Eu sou mestre de falar, vou embora dessa fila, vou ficar aqui não. Tem uma preguiça daquilo, resolver esses problemas de telefone, passagem, nossa, eu perco a conta, mas eu tenho agonia de ficar ali na... Aí o que vai acontecer? O próximo assumiu o lugar. Mas na oração não pode ser assim. Oração você tem que esperar, você tem que batalhar, pra você não perder aquilo que é seu. E é tão bíblico isso, que a Bíblia vai dizer sobre Daniel. Daniel teve uma revelação, e diz que ele ficou estarrecido, e ele ficou quase enfermo com o que ele viu em sua visão profética. E ele tirou um tempo de oração de 21 dias. Diz que ele ficou sem comer, sem beber vinho, sem comer nada saboroso, chorando e orando. Ele ficou. No final dos 21 dias, um anjo apareceu para ele e diz: Daniel, você é muito amado. Desde o primeiro dia que você se pôs a buscar entendimento, eu vim, mas fui impedido pelo príncipe da Pérsia, que me resistiu durante 21 dias. Aí o Senhor enviou Miguel, que me ajudou, e eu vim agora responder sua oração. 21 dias. Aí o anjo vai revelar para ele e falar assim: agora eu estou voltando, porque eu tenho que voltar na peleja contra o rei da Pérsia, e tem um rei da Grécia, e só Miguel consegue essa peleja comigo. Está lá, lê lá em Daniel. 21 dias foi o tempo que Daniel ficou em oração. Ele ficou em jejum. Nesses 21 dias, eu te pergunto, se Daniel não tivesse entrado no secreto, na consagração, será que o final seria esse? Então existem momentos na minha vida, na sua, que nós precisamos nos consagrar. Tem tempo para tudo, mas tem hora que você tem que entrar no seu secreto, irmão, e começar. 7 dias, deu certo? Não. 14 dias, não. 21 dias, vou para mais 28 dias, vou para 40 dias, vou até o que está me resistindo sair da minha frente. Se nós entendermos o poder da palavra, o poder de Cristo, o poder que há em tudo isso que a palavra diz, nós jamais perderíamos as nossas guerras. Nós jamais andaríamos cabisbaixos, preocupados, angustiados com o amanhã. Porque o Deus que fez no passado é o mesmo Deus que está fazendo hoje, e é o mesmo Deus que vai fazer amanhã. Então nós precisamos guerrear. Mas Davi, ele sabe que a guerra é vencida, e ele fala: eu quero é a tua presença, Senhor. Se a tua presença estiver comigo, aí dá tudo certo. Eu quero viver, Pai, na tua casa. Davi amava a casa do Senhor. Davi amava estar no templo do Senhor. Para quê? Para contemplar a tua bondade e buscar orientação. Pois no dia da adversidade o Senhor me guardará protegida em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Davi, ele amava tanto a casa do Senhor, que nesse mesmo tempo de fuga, diz que ele foge de Saul, e ele precisa de comer alguma coisa. Ele saiu sem nada, desprovido de pão, de arma, de tudo.
E ele se depara então com o templo, com a casa do Senhor. Chega no sacerdote Aimeleque, bate a porta, e ele fica preocupado, porque Davi era um homem de guerra. Ele ainda não sabia o que estava acontecendo em Israel. E ele preocupa, por que Davi está ali? Davi falou: olha, eu estou numa missão. Até aí é verdade, ele estava numa missão. E eu preciso de pão. Falou: Davi, mas pão só tem os consagrados, e é só para o sacerdote. Você não pode levar esse pão. Ele falou: nossa, mas eu preciso de comer alguma coisa. Preciso de alimentar minha tropa. Mas olha, você sabe que esses pães consagrados, os homens têm que estar todos puros. Não, estão todos eles puríssimos. Agora ele começa a mentir. Ele começa a dar uma derrapada. Acontece que o sacerdote recebe ele e dá pão para Davi, na casa do Senhor. Dá pão para Davi. Davi come os pães e fala assim: olha, o rei mandou eu na missão, foi muito rápido, e eu saí sem espada. Tem alguma espada aí, alguma arma? Ele fala assim: tem, a de Golias. Aí a Bíblia vai dizer assim: Davi falou desse jeito: se não tem outra melhor, me dá essa mesmo. E pegou a espada de Golias e voltou para a peleja. Irmão, o mistério do Evangelho da Graça, o mistério de Cristo Jesus é esse, que por vezes a gente entra na igreja mentindo para nós, mentindo para Deus, mas aqui dentro, quando eu me deparo com a presença do Senhor, a verdade chega até mim e eu sou transformado. Quando a verdade chega em mim e eu sou transformado, eu posso ter entrado mentindo, enganado, sem esperança, mas eu saio daqui fortalecido, cheio da verdade de Deus, alimentado e armado, e convicto. Quando eu sair daqui para fora, os meus inimigos, eles vão fugir, porque aquele que me alimentou e me armou é o poderoso de Israel. E aí, Davi continua dizendo: em teu tabernáculo eu vou oferecer sacrifício com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Precisamos aprender com Davi sobre adoração. Davi é extravagante na adoração. Davi, ele extravasa a adoração dele. Quando Davi torna rei de Israel, uma das primeiras coisas que Davi faz é buscar a Arca da Aliança. E quando ele busca, acontece o incidente, e ele deixa a Arca da Aliança por 3 meses na casa de Obed, lá em Obed-Edom, de um dos seus, do povo que servia a ele. E diz que a arca ficou ali por 3 meses, Deus abençoou aquele homem ricamente, ele e sua família. Davi vai buscar a Arca da Aliança, para levar para Jerusalém. De Obed-Edom a Jerusalém tem 25 quilômetros, diz os estudiosos que naquele tempo gastaria 6 meses de Obed-Edom até Jerusalém, nesses 25 quilômetros. A Bíblia diz que quando Davi pegou a Arca da Aliança, irmãos, ele ficou tão feliz, porque a Arca da Aliança representava a presença do Senhor. Davi era apaixonado pela presença do Senhor. Davi se satisfazia com a presença do Senhor. Ele podia perder tudo, mas não podia perder a presença do Senhor. Salmo 51, ele vai dizer: Senhor, eu posso perder tudo, mas não retire de mim o teu Espírito, não me abandone, Senhor. Então Davi é apaixonado. Diz a Bíblia que nesses 6 meses, irmãos, a cada 6 passos, Davi dava 6 passos e matava, acho que 6 bois em sacrifício. A cada 6 passos, ele matava mais 6 bois em sacrifício. Ele foi matando, irmão, foi fazendo holocaustos. Ele foi sacrificando ao Senhor. Se a gente fizer uma conta, irmão, eu li algumas coisas, é como se Davi tivesse matado mais de 16 mil bois em sacrifício ao Senhor. Esses 6 meses certamente durou muito mais tempo, porque ele parava. 6 passos, faz o sacrifício, celebra ao Senhor e volta a caminhada. Mais 6 passos, a mesma coisa. Davi não tinha reserva em adorar o Senhor. Davi não tinha reserva em celebrar o Senhor. Davi era extravagante, porque Davi sabia
que um dia na casa do Senhor era mais importante do que qualquer outro dia em qualquer outro lugar, porque era onde o Senhor se manifestava, se revelava. Nós não podemos vir na casa do Senhor e fazer disso um ritual, mais um horário na nossa agenda eclesiástica. Nós temos que chegar aqui na casa do Senhor e extravasar, e adorar, e levantar nossas mãos para o céu, e manifestar no nosso corpo o que é adorar o Senhor. Se Deus te deu voz, você precisa abrir a sua voz, e proclamar a Ele, e declarar palavras para Ele. Se Deus te deu um corpo físico, você precisa se movimentar, você precisa levantar seu braço. Se Deus te deu um rosto, sorri na presença do Senhor, mas não entre na presença do Senhor com indiferença, porque nesse lugar quem está presente é Ele, Jesus Cristo, aquele que morreu em nosso lugar, aquele que deu a vida em nosso lugar, e aquele que nos resgatou com alto preço. Irmãos, quem aqui já viveu fora da igreja e converteu depois de adulto, ou depois... Eu tenho certeza que muitos de vocês ia para a festa, quando era jovem, pulava, dançava, festejava. Alguns às vezes atravessavam a noite e acordava cedo, não é? Tem gente séria, tipo assim, eu não. Eu só sei uma coisa, irmão: para o Senhor eu vou dar muito mais para Ele. Se for para pular, eu vou pular alto. Se for para dançar, eu vou dançar muito. Se for para gritar, eu vou gritar muito. Se for para cantar, eu vou cantar muito. Eu vou perder a minha voz, mas vou cantar. Eu vou perder as minhas forças, mas vou adorar. Porque mais vale um dia, Senhor, na Tua presença do que 1000 em outros lugares. Porque a Tua presença é vida para os meus ossos, é vida para a minha mente, é vida para o meu coração. Ouve, Senhor, a minha oração. Quando eu clamar, tem misericórdia de mim, responda-te. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não me rejeita com ira. Tu tens sido meu ajudador. Não me desampare, não me abandone, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. O Senhor não esqueceu de você. O Senhor não esqueceu de você. Você não está só. Se você vive com Deus, conhece a verdade da palavra, se você aceitou Jesus Cristo como seu único Salvador, permita que essa palavra transforme o seu ser. Você não está sozinho. Acaso pode uma mãe esquecer do filho que ainda amamenta? Mas ainda que essa mãe vier a esquecer desse filho, eu toda a vida jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor, porque eu vos tenho gravado na palma de minhas mãos. Jesus Cristo não esqueceu de mim, não esqueceu de você. Você não está sozinho. Termina esse culto hoje dando graças a Deus. Você vai para a sua casa, os anjos do Senhor acampados ao seu redor, o Espírito Santo te conduzindo e Jesus se materializando no seu lar. E aí Davi vai completar, dizer: ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduza-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregue o capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Irmãos, nós precisamos andar nos caminhos do Senhor por causa das adversidades, nossos inimigos. Davi, ele precisa, Senhor, eu preciso de um caminho seguro. Eu não sei por onde ele pode aparecer, eu preciso de um caminho seguro. E você sabe o que é a verdade da palavra? Você vai encontrar o que eu vou te dizer aqui na Bíblia, e você vai encontrar o que eu vou te dizer na história de qualquer homem, família, que andou determinado tempo com Deus. Eles venceram todas
as lutas que se apresentaram. O homem que começou a andar com Deus, eu nunca vi a luta matar ele. Eu nunca vi as adversidades afogar ele. Quando afoga tem algo errado. Tem alguma coisa errada que saiu do eixo. Mas o homem que persevera em servir a Deus, independente do que está acontecendo, a minha voz começa a adorar a Deus, que eu não paro a minha caminhada por conta de tempo e época, mas continuo, ainda que por vezes mais devagar, mas continuo, ainda que tenha hora cansado, mas continuo. Eu chego lá do outro lado, cantando o hino da vitória. Eu chego do outro lado, celebrando a Cristo. Eu chego do outro lado com história para contar. Eu chego do outro lado falando igual Davi. Eu vivi e vi a bondade do Senhor na terra dos viventes. E por fim, ele fala: apesar disso, essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Vou finalizar agora. Quero te falar, o Senhor não vai te entregar nos caprichos dos seus inimigos. Satanás, ele é caprichoso. Ele quer às vezes fazer tramóia contra o servo de Deus. Ele quer armar ciladas contra o servo de Deus. Ele faz suas reuniões infernais querendo se levantar contra o servo de Deus. Mas todos os planos malignos hoje estão sendo cancelados e anulados na casa dos servos de Deus, porque o anjo do Senhor está acampado ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Eu e você viveremos para ver a bondade do Senhor na terra. Quem crê nisso fica de pé comigo. E aí Davi, ele é o pastor dele mesmo, tem hora, né? Ele termina falando assim: espera, Davi, no Senhor. Seja forte, Davi, corajoso. Espere no Senhor. Vamos fazer um ato nosso profético aqui agora, antes de eu passar a palavra para o nosso pastor. Aleluia. Você vai falar para você essa palavra. Cada um falar o seu nome. Eu vou falar o meu. Espera, Daniel, no Senhor. Vamos falar, mas como valentes, irmãos. Como valentes. Vamos falar. Coloca o versículo 14 na tela para a gente terminar. Você vai falar e vai colocar o seu nome. E vai dizer: seja forte e corajoso. Espere pelo Senhor. 1, 2, 3. Espere, Daniel, pelo Senhor. Seja forte e corajoso, Daniel. Espera pelo Senhor. Aplauda Jesus Cristo, irmãos. Ser forte, ser corajoso, porque viveremos e veremos a bondade do Senhor. Deus, te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é bom. Viveremos e veremos a bondade do Senhor na terra, Deus. Senhor, nós nessa noite queremos a Tua presença. Manifeste neste lugar com Teu poder, curando enfermos, curando feridas, tirando todo o peso, libertando do pecado, completando a obra que Tu começaste em nós. Estamos na mesa do Pai e vamos celebrar aquele que vive e reina para todo sempre. E que eu e meus irmãos tenha força e coragem e com paciência venhamos esperar em Ti, porque é certo que aquele que vem virá, e nós não iremos retroceder e ser destruído, mas avançaremos, porque quem nos prometeu é fiel. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu.
para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença me prazer. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam